Boa noite, estamos aqui novamente em a nossa live de toda quinta-feira, este momento especial de debates de diversos temas e também de contribuição para a vida da sociedade. E hoje nós estamos vindo com um tema que é também mais uma grande contribuição para a vida de uma sociedade, que este tema que tem gerado uma tão grande confusão na vida da sociedade, no mundo, no nosso país, em todos os lugares, né? As fake news, na verdade, se constituiu numa grande pandemia também, né? Porque tem causado profundos danos à sociedade e a arma para se combater, né, é a informação correta, é a investigação, é o cuidado que nós precisamos ter sempre que nós recebermos uma informação que pareça esdrúxula. E nessa noite nós estaremos aqui conversando com dois profissionais da comunicação. Estarei aqui com uma jornalista, Luana Santos, e também com a publicitária Débora Nascimento, ambas profissionais de comunicação, que vai estar junto comigo debatendo um pouco sobre este tema tão importante para este momento que nós estamos vivendo. Mas antes mesmo de convidar os nossos convidados desta noite, eu gostaria de chamar a atenção também de todos que nesse momento estão acompanhando essa live, para nós fazermos uma reflexão com relação a esse momento que o mundo está vivendo, que o nosso país está vivendo, que os Estados Unidos estão vivendo. Na Europa também já existem muitas notícias, muitos protestos contra o racismo, contra o fascismo, contra alguns posicionamentos retrógrados que nós temos visto, que muitas vezes a gente se sente voltando ao século XIX, né, com algumas expressões de mentalidades que, infelizmente, mostram ainda um lado tacanho, pequeno e mesquinho que a humanidade tem. A morte do George Floyd nos Estados Unidos traz para a ordem do dia a necessidade de uma discussão que muitos tentam invisibilizar, muitos tentam fazer, né, não dar importância, mas que nós, sobretudo nós que vivemos na pele os reflexos do racismo, precisamos nos posicionar, precisamos chamar a atenção para a necessidade constante de enfrentamento a esta doença social que infelizmente ainda nos acomete. O racismo, que tem um lastro num pensamento equivocado de que existem raças humanas e não há espécie humana, né, que a cor da pele define graus de superioridade aos seres humanos, já vitimou inúmeras e milhares de pessoas na história da humanidade, já foi responsável por um sistema de escravidão que escravizou milhares de seres humanos, inclusive no nosso país. Esse racismo que sustentava esse discurso justificou também um modelo de desenvolvimento econômico no nosso país, que as sequelas são muito profundas ainda hoje. A população negra, que está na sua grande maioria nas periferias, que está na sua grande maioria nos trabalhos com baixas rendas, que está na sua grande maioria ocupando as favelas, obviamente que vivem essa condição social não por inferioridade, e sim porque as condições históricas dadas pelo Estado brasileiro, e não diferente em alguns outros lugares, foram a condição que não o possibilitou acessarem e assim conseguirem alcançar desenvolvimento e riqueza como a população branca. Então, este momento que o mundo está sendo movimentado, mobilizado, eu quero dizer para você que é de grande importância, sim, a discussão sobre o racismo. Portanto, aqueles que tentam invisibilizar esse debate, tentam chacotizar esse debate, estão, na verdade, concordando com o pensamento racista, estão concordando com aqueles momentos em que, quando a gente entra no banco, e às vezes alguns seguranças preferem ir lá e averiguar
o homem negro, a mulher negra, e deixa passar a mulher branca, o homem branco, aquele momento em que se tenta entender que um branco correndo pode ser um atleta, mas um negro correndo, com certeza, né, na cabeça limitada desses, é um marginal, é um ladrão. Então, esse pensamento que confere ao negro, né, aos traços do negro, os traços físicos do negro, o aspecto da feiura, né, que enxergam como feio, e a beleza naquele que tem um traço mais branco, mais parecido com o europeu. Todas essas expressões de mentalidade, todas essas leituras são racistas. E é preciso nós enfrentarmos esse sentimento. É preciso nós entendermos que a população negra, na sua grande maioria, é pobre não porque ela é inferior. É pobre porque as condições dadas de acesso à educação, as condições dadas de acesso ao trabalho foram diferentes, tá certo? Precisava registrar isso aqui no nosso início, então vamos à nossa discussão do dia, trazendo então o tema fake news. Eu vou convidar inicialmente a jornalista Luana Santos, né, e é importante a gente estar sempre enfatizando que nós temos feito aqui esse ciclo de lives ao longo dessas semanas, sempre com jovens e profissionais oriundos do nosso município de São Francisco do Conde, né, na sua grande maioria, profissionais que passaram por um programa social do município que favorece a formação acadêmica e profissional da população. Esse programa que iniciou há aproximadamente 20, 21 anos no nosso município e que já conseguiu promover um grande número de pessoas que antes não tinham ensino superior, dando a elas acesso ao ensino superior, tá certo? Então, tanto Luana quanto Débora são profissionais que são oriundas desse programa chamado Bolsa Universitária. Vou convidar aqui a nossa amiga Luana, que vai estar falando sobre as fake news a partir de um olhar de uma jornalista, e em seguida nós chamaremos então a nossa amiga Débora, que vai falar, trazendo aí uma perspectiva da publicidade, trazendo também aí um olhar sobre a psicologia da comunicação. Buscar aqui a nossa amiga Luana, que a Luana já está aqui dentro. E... faz um desenho. Olá, tá ouvindo direitinho? Pode ser. Oi. Olá, tudo bem, Luana? Olá, tudo bem? Boa noite. Legal aí? Legal, aqui tá tranquilo. Pronto, maravilha. Então, tá dando para ouvir direitinho? Eu acho que tá ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tá. Então, Pronto. Luana, é sempre uma grande honra, né, estar conversando com você. Prazer é meu, com certeza. Nossas excelentes discussões, debates, sempre temas assim bem interessantes. E essa noite trazer um tema que é por excelência, né, um debate que vocês, Sim. jornalistas, vocês profissionais da educação, tanto têm feito, exatamente pela necessidade que nós temos de combater este grande mal, né, que, como você com certeza disse, não é novo, mas que tem influenciado muito neste momento no nosso país, não é diferente em nossa cidade, não é diferente em nossa região, tem influenciado a vida de muitas pessoas. É isso mesmo? Com certeza. Luana, gente, como eu falei, jornalista, ela pode falar um pouco melhor dela. Jornalista também é uma oriunda da nossa Bolsa Universitária do nosso município, é uma profissional de jornalismo. E fica à vontade, Luana, é uma grande honra, seja muito bem-vinda. E obrigado por atender o convite. Eu que agradeço pelo convite, quero cumprimentar todos que acompanham essa live. Muito boa noite a todos e a todas. Como jornalista, eu me sinto muito contente em poder participar desse momento, sobretudo quando o Brasil vive um momento
tão crucial da nossa história, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro. Então, como jornalista e como cidadã, participar de um debate e de uma live tão importante nesse momento, para mim, é primoroso, sabe? É prazeroso levar um pouco mais de informação à sociedade como jornalista. Isso, com certeza, é muito importante. E eu agradeço desde já o convite. Eu queria começar a tratar sobre essa questão da fake news fazendo uma contextualização, porque é fundamental que a gente contextualize. Porque tudo que está acontecendo hoje no nosso país não é por acaso e não aconteceu de repente. Por isso que eu considero que a contextualização é essencial para entendermos o momento que a gente vive hoje. E quando eu quero começar essa live falando sobre o quarto poder. Eu quero que as pessoas se atentem a isso. O quarto poder. O quarto poder hoje é representado pela imprensa. No Brasil temos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e temos a imprensa. E aí você me pergunta, Luana, o que isso significa? Significa que a comunicação ela é capaz de transformar o rumo da história. É assustador, Marivaldo? É assustador, mas também é transformador. Mas também nos traz esperança. É isso que as pessoas precisam ter em mente. E aí eu não posso falar sobre fake news sem fazer uma contextualização. Eu quero voltar no tempo aqui, propor para o pessoal que está acompanhando a live uma volta no tempo. Vamos voltar para o ano de 1968, quando o Brasil vivia a ditadura militar. Em 1968, foi decretado o AI-5, o Ato Institucional número 5. A imprensa brasileira nunca viveu um tempo tão sombrio quanto em 1968. Jornalistas foram mortos, perseguidos, torturados, exilados por causa de uma sanção de um decreto como esse, que é o Ato Institucional número 5. Então, à época, muitos veículos de comunicação foram perseguidos. Os jornalistas tinham nas redações agentes da censura acompanhando de perto cada linha que era escrita. Nada passava sem a censura, sem a perseguição do sistema. Então, é importante conhecermos a história do nosso país. Você pode me perguntar, Luana, mas por que você está voltando lá em 1968? Porque é preciso. Porque para entender os dias atuais, a gente precisa conhecer a história desse país. A gente precisa se apropriar do nosso lugar de fala. É por isso que essa contextualização, antes de entrar no assunto da fake news, é tão importante. Necessário. Querendo eles ou não, Marivaldo, querendo eles ou não, hoje, com muita luta, sangue e suor, vivemos num Estado democrático de direito. E para entender a importância disso, a gente precisa conhecer a nossa história. A gente precisa se apropriar dela. Então, por isso é importante voltarmos ao passado para entender e lutar pela garantia de direitos no presente. Eu vou citar aqui como exemplo, eu gosto sempre de falar sobre determinadas questões e citando exemplos, né? Quero citar como exemplo aqui a Coreia do Norte. A Coreia do Norte vive um regime ditatorial. Os veículos de comunicação daquele país são controlados pelo sistema. Nada é veiculado, nada é transmitido sem que o sistema aprove. O que isso significa? Você pode me perguntar. Significa que conhecimento é tudo. Significa que conhecimento é poder. E sabendo disso, o regime controla tudo. Por quê? Aí você vai falar, por que o regime controla tudo? O regime controla tudo porque mentes pensantes não ficam numa caixinha.
mentes pensantes não aceitam serem moldados, mandados. Por isso que regimes como em 64 e agora, em outros países como a Coreia do Norte, a China e tantos outros, que controlam os veículos de comunicação, usam disso para controlar a sociedade. Porque sabem que o conhecimento, sabem que a educação tem um poder transformador. E é preciso voltar no tempo para entendermos a história do nosso país. Volto e repito, não precisamos o tempo todo repetir falas. Precisamos contextualizá-las e precisamos entendê-la. Aí sim teremos um lugar de fala. Um lugar de fala que nos pertence quando conhecemos a história. Então é por isso que antes de entrar no assunto da fake news, dos veículos de comunicação, dos malefícios das fake news, é que eu precisei contextualizar. Trazer o contexto, né, Luana? Isso, contexto como é que nasce, importante. né? É um fenômeno de agora, né? Sim. Não é um fenômeno de agora. Não é. As pessoas pensam que aconteceu de repente. Se perguntam como foi que a gente veio parar nessa situação. Mas não aconteceu de repente. Tem toda uma história de lutas por trás, de pessoas que foram oprimidas, sofreram, para que hoje a gente tivesse nosso lugar de fala. E não devemos abrir mão disso, em hipótese nenhuma. É importante que as pessoas tenham a noção disso. E que guardem bem, quando eu falei no início sobre a imprensa ser o quarto poder. Quero que as pessoas assimilem isso. Porque no decorrer dessa prosa, eles vão entender a dimensão do que significa a comunicação. Não só os jornalistas que foram perseguidos, torturados no período da ditadura, mas também todos aqueles que detinham conhecimento, que eram capazes de transformar a história do país, como os educadores, os cientistas, os artistas. Então, todo regime, quando é opressor, tem medo do conhecimento. Todo regime, quando é opressor, tem medo da educação e da transformação que pode acontecer. E o opressor não quer isso. O opressor não quer transformação, o opressor não quer mentes pensantes, sabe? Não quer opinião crítica. Então, a gente precisa ter essas ideias muito bem colocadas. Por isso que enfim, se deixar, Marivaldo, eu vou falar aqui, vou desembestar a falar. Eu acredito que você, como historiador... Tá ótima. Na verdade, Luana, é sempre bom contextualizar, porque, de fato, né, de modo geral, a sociedade não tem informação de quando nasce a fake news, o porquê, qual é o propósito, né? O propósito da fake news, na verdade, é manipular, né? É manipular, é a construção de um contexto em que a sociedade não está com a consciência da verdade. E para isso, para que isso ocorra, é preciso manipular, né? Por isso que as fake news fazem um sucesso tão grande numa sociedade desinformada. E a gente pode observar que essa situação ocorreu, inclusive, muito recentemente no nosso país, e não somente no Brasil, mas também, né, nós temos eleições sendo decididas, né, governantes sendo decididos através das fake news. E por isso a gente costuma dizer que é uma epidemia extremamente complexa e grave, porque destinos de uma sociedade estão sendo definidos a partir deste grande mal, né? Este grande mal que tem assolado o mundo inteiro neste momento. Então, por isso que é tão importante que as pessoas possam ter conhecimento da origem histórica deste grande mal, né? E, ao mesmo tempo, nós passarmos, então, a lançar mão de instrumentos que possam nos ajudar a identificar as fake news e combatê-la. Porque com certeza. A melhor forma de nós combatermos as fake news é a informação, né? É a busca pela fonte, é também
a consciência crítica, né, de você poder avaliar, né, se aquilo que está sendo dito ali, né, pode mesmo ser verdade, né, até que ponto aquilo pode ser, até mesmo essa capacidade de duvidar aquilo que está sendo dito, né? Porque as pessoas, por vezes, chegam a achar que, olha, se está escrito e publicado no site, é porque é verdade. E aí mora o grande perigo, né? Nós temos presenciado inúmeras campanhas da imprensa, de modo geral, na busca do combate às fake news, exatamente porque a desinformação, né? Todo esse produto criminoso que é criado produz um grande mal. Olha, nós temos isso com relação ao uso de medicamentos, nós temos esse problema com relação à relação com o próprio mercado de trabalho, nós temos esse problema com relação à política, sobretudo com relação à política, com relação às relações institucionais, né? Todos aqueles que acessam o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, hoje sabem do quanto, por vezes, né, robôs atacam determinadas instituições, atacam determinadas pessoas e leva a sociedade a pensar de determinada maneira. Mas fique à vontade, Luana. Concordo plenamente com tudo que você falou aqui agora. Eu quero destacar também uma questão. Quero continuar ainda nesse túnel do tempo que eu fiz quando eu iniciei a minha fala, falar antigamente. Isso eu não estou quando eu falo assim antigamente, parece que eu estou falando de séculos, né? Não, mas antigamente, há 10, 15 anos, os veículos de comunicação se resumiam a TV, rádio, quiçá, jornal impresso. Então, com o advento da internet, precisamos entender isso. Com o advento da internet, tudo mudou. Existe um mundo antes e um mundo depois do advento da internet. A comunicação se transformou. Antes, quando a população tinha acesso apenas à rádio, TV e jornal impresso, os jornalistas apuravam, entrevistavam. Existia uma preocupação com uma fonte. Com o advento da internet, com a criação da internet e, consequentemente, das mídias sociais, esse filtro entre a sociedade e a comunicação, a sociedade e a informação, deixou de existir. Não se existe mais nenhum filtro com as mídias digitais. Então, hoje, a gente tem um mundo no nosso bolso. O mundo cabe no nosso bolso. O mundo hoje cabe aqui, ó, na palma da minha mão. Esse é o mundo dos dias atuais. E essa ferramenta é muito potente para o bem e para o mal. Para o mal. Então, é preciso saber usá-la com responsabilidade. Para ter uma noção, vou citar aqui como exemplo do poder dessa ferramenta que é a internet, as mídias digitais, o assassinato de George Floyd. Esse ato assombroso que deixou o mundo perplexo. Só foi possível essa onda que surgiu de protestos, de revolta no mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, Londres. Porque tinha uma pessoa lá na hora, passando e fez o quê? Filmou, né? Filmou. A pessoa estava lá, ó, vendo aquele ato estarrecedor, assombroso, de crueldade, quando um policial branco assassinou um cidadão negro americano, extremamente racista. Tinha uma pessoa que filmou tudo. Segundos depois, o mundo inteiro ficou sabendo o que estava acontecendo. E essa informação circulou. E a gente tem visto a onda que tem gerado de revolta,
de protesto. Então, quando muitos usam a rede social para desmerecer o outro, para espalhar o ódio, para menosprezar o outro. Tem muitas pessoas também que utilizam as redes sociais para que movimentos como esses, que têm acontecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, possam acontecer. Movimentos de luta contra o racismo, contra o fascismo. Usar a ferramenta das redes sociais para transformar o mundo se dá a partir disso, dessa utilização consciente. É uma ferramenta poderosa, poderosíssima, mas é preciso saber usá-la. Então, quando eu cito aqui esse caso do George, é para que as pessoas entendam a dimensão do poder transformador que tem a comunicação. E neste caso, Luana, ajudou a este fato, esse horrível fato, né, que expressa a mais pura, o mais puro racismo, né, a crueldade do racismo, ajudou também ao mundo e aqueles que têm interesse em calar um debate como esse, a não deixar o debate calar. Né? Porque mesmo quando a grande mídia, no primeiro momento, não deu tanta atenção, mas as redes sociais impôs, na verdade, à grande mídia uma mudança de postura e, ao mesmo tempo, uma inversão de pauta, passando, então, a enxergar, né, e dar a verdadeira importância a este fato, esse tenebroso fato. Fica à vontade. Verdade. Bom, então, é importante as pessoas terem a noção do poder que elas têm nas mãos. É importante ter essa consciência. Eu queria agora retomar, a falar sobre... Retomar não. Entrar no assunto da fake news. Acabei de falar sobre o poder da comunicação, das mídias digitais. E aí, eu costumo dizer que a gente vive atualmente num bombardeio informativo. Tá dando um delay aí? Não, tá ótimo. Pode ficar à Pronto, vontade. eu pensei que estava algum tipo de delay. Pronto. Estamos vivendo um bombardeio informativo. As pessoas anseiam a cada instante de mais e mais conteúdos. Só que isso é um perigo, porque é campo fértil para fake news. Quando você a todo instante procura incessantemente mais e mais informações, você está muito vulnerável a fake news. Por quê? Aí vem a pergunta, né? Por que se criam fake news? Por vários motivos. Vários. Existem os interesses pessoais, individuais, coletivos. Existem os interesses partidários. Então, se cria fake news por vários motivos. E fake news hoje no Brasil, a gente precisa ter claro isso, que é negócio. Fake news no Brasil e no mundo é negócio. Tem alguém que ganha com isso. A gente precisa ter essa responsabilidade informativa quando compartilha conteúdo. Por menor que seja a dúvida, não devemos compartilhar, porque isso, além de gerar um grande malefício, é um negócio muito lucrativo. São milhões de reais. E o pior, são milhões de reais dos setores privados e são milhões de reais dos cofres públicos, o que é mais estarrecedor. Você vê autoridades compartilhando fake news, compartilhando e produzindo fake news com dinheiro público. Você vê, inclusive, jornalistas, comunicólogos compartilhando fake news. Isso é um absurdo. Mais estarrecedor do que isso, eu acho que não existe. E aí eu quero falar também sobre como identificar uma fake news. É importante que as pessoas... Porque muitas vezes, eu não sei o que
é fake news, sinto muito, eu compartilhei sem entender. Esse é o primeiro motivo. Se você não entende, não compartilhe. Então, desconfiem. Se liguem aí nessa dica, pessoal. Desconfie quando chegarem até os telefones de vocês conteúdos apelativos demais, conteúdos dramáticos demais, que fogem de qualquer realidade. Se você tem um pouquinho de dúvida, 1% de dúvida que seja, não compartilhem. Não compartilhem. É importante que as pessoas saibam isso. Não vamos compartilhar conteúdo sem checar a fonte. Utilizem a ferramenta da internet para se informar de que aquela informação, aquele conteúdo é verídico. Aí as pessoas podem pensar, mas isso dá muito trabalho. Mas é de nossa responsabilidade, Marivaldo. É de nossa responsabilidade. Sabe? Ir lá, pesquisar, ver se a informação é verdadeira. Porque pode causar uma grande destruição. Até porque é um crime e crime grave. Além de destruição, Sim. do prejuízo que você causa na vida, né, de uma sociedade, de uma pessoa, é também, na verdade, um crime gravíssimo, né? Com Um crime certeza. gravíssimo, um crime que está previsto em lei e que, enfim, né? Não é só o prejuízo à vida das pessoas também, né? Sim. E a fake news é tão maliciosa. A pessoa, quando produz uma fake news, quando cria uma fake news, é tão asqueroso que usa de novas roupagens para que o receptor, a pessoa que vai lá e clica no site, clica no link, não consiga entender, de fato, o interesse por trás daquele conteúdo. Então, usam de artifícios para que o receptor, a população, a sociedade, não consiga enxergar. Mas nada é por acaso, tudo tem um motivo. E é preciso que as pessoas aprendam a desconfiar. Se a pessoa age de má fé, você tem, como cidadão brasileiro, desconfiar de todo e qualquer conteúdo. Para a nossa segurança, pela garantia dos nossos direitos, pelo Estado democrático de direito também. Hoje eu fico pasma quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal estremecido. Aí você pergunta por que você chegou a essa conclusão? Por que você acha isso? Por causa das fake news. Exatamente. Porque lá em 2018, voltamos de novo aqui, lá em 2018, a eleição presidencial se deu por onde? Pelas redes sociais. Hoje, vou fazer um desafio aqui para a galera que está acompanhando. Vocês que estão acompanhando aqui, podem responder aqui nos comentários também. Vocês se informam, observam na televisão o presidente falando mais em coletiva de imprensa ou no Twitter? Exatamente. E assim, Luana, é impressionante porque essas fake news, sobretudo, né, através das redes sociais, terminou dividindo o país. E nós tivemos, além do resultado de uma eleição, né, que, ao meu ver, é questionável, né, nós tivemos também mortes. Pessoas movidas pelo ódio porque não conseguiam ter a capacidade de respeitar a opinião do outro. E nós tivemos diversas situações de pessoas que foram, né, que houveram brigas e mortes e terminou, na verdade, causando esse cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Então, os males das fake news, quando a gente puxou lá no título, né, que empobrece uma sociedade, é porque fragiliza, sobretudo, as nossas instituições, né? E um dos caminhos para se acabar com a democracia é a fragilidade das instituições, é levar uma sociedade a não acreditar nas instituições. Esse é um dos passos, se você observar todas as ditaduras ao longo da história da humanidade, o primeiro passo foi a fragilização das instituições. Sempre foi o primeiro passo
né, para constituir nas O pessoas a AI-5 foi dúvida. isso, na verdade, né? Exatamente. Quando eu comecei falando sobre, fazendo a contextualização sobre o período do regime militar, foi para alertar a população sobre isso. Exatamente. Entendeu? E a gente também tem que começar a quebrar alguns dizeres, sabe? Falando sobre fake news, eu lembrei agora que eu acredito que todo mundo já deve ter escutado. Sobre uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Não. Uma mentira dita 1 milhão de vezes continua sendo Mentira. mentira. Exatamente. Mentira. Outra coisa também que a gente escuta muito, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade de fato. Não. A minha verdade existe porque eu tenho interesse nela. A sua verdade existe porque você também tem seus próprios interesses. O que verdadeiramente importa é a verdade como ela é. É a realidade, é o fato. É isso que importa. Então a gente anda, sabe, reproduzindo falas sem pensar no que isso significa. E essa semana eu estava lendo um artigo de uma cientista americana, mesmo antes de saber sobre a live, e aí, de forma muito, muito primorosa, ela falou, ela estava contextualizando também a questão da comunicação, do poder, da influência da mídia na história da humanidade, e ela falou que as pessoas se interessam por notícias impactantes, demais, dramáticas, sentimentais, porque a realidade é tediosa. Ela tá errada, Marivaldo? Não tá. Mas, sendo a realidade tediosa ou não, não podemos pactuar e disseminar o ódio. É preciso prezar, sobretudo, pela verdade da informação. E jornalista, quando é sério, quando é responsável e preza pela sua credibilidade e pelo seu papel social, não se presta a isso. Por mais trabalhoso que seja. E é. Quando você produz um conteúdo, o jornalista tem por obrigação e dever ir lá, entrevistar, checar, porque sabe do seu papel social. E isso é importante. Ter, sabe, em mente, ter essa percepção do quanto é importante o nosso papel social, o meu, enquanto jornalista, e o meu também, sobretudo, enquanto cidadã brasileira. Então, a gente precisa ter essa consciência, essa noção. Porque não vivemos em uma bolha, sabe? Não vivemos numa ilha. As pessoas pensam que eu estou aqui no meu quarto, estou aqui conversando, fazendo uma live, eu estou protegida. Não é bem assim. A internet, muitos pensam que é terra sem lei. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar isso? Eu posso fazer tudo na internet, porque se esconder, não vai dar né? nada. Entendeu? Quantas pessoas se esconder escondem? através do... Isso! Quantas pessoas se escondem atrás da tela de um celular? Quantas? Muitas pessoas fazem isso, achando que não serão penalizadas por tudo o que fazem, por tudo que produzem, por cada insulto que é dito, sabe? Pela falta de respeito que tem existido nas redes sociais, pela falta de empatia. Mas a internet não é uma terra sem lei. Não é um terreno sem lei, não. E aí, falando sobre isso, inclusive você citou também a lei Carolina Dickmann, que pune crimes digitais. Existem delegacias especializadas nisso. Então, se alguém, em algum momento, for ofendido na rede social, tem sim por direito ir lá denunciar para que a pessoa pague pelo crime que cometeu e que isso não se repita.
Porque se as pessoas ficam impunes, elas acham que podem fazer tudo, podem continuar esse ciclo de ódio. E não podem. Não podem. No Congresso, quero falar de leis agora. Eu sei que a Luan é o estudante de direito, mas eu vou aqui me atrever a falar um pouco sobre isso. A nossa amiga Débora, que está vindo em seguida, também é estudante de direito, né? Publicitária. Pronto. Então ela vai poder contextualizar melhor do que eu, que não sou da área. Mas está tramitando no Congresso, na Câmara dos Deputados, em parceria com o Senado, a CPMI da fake news. É importante que a gente saiba disso. Essa CPMI tem desencadeado muitas investigações estão sendo realizadas para que seja apurado quem é que produz esse tipo de conteúdo, quem é que compartilha esse tipo de conteúdo. Então, é preciso, como diz aquela música de Gal Costa, é preciso estar atento e forte o tempo todo. Em um país como o Brasil, isso nunca se fez tão necessário. Estar atento e forte. Então, quando eu falo sobre a CPMI, que inclusive uma proposta de 2 políticos baianos, é importante também dar crédito, Ângelo Coronel e Lídice da Mata, que estão à frente dessa CPMI, que, tendo em vista as investigações que estão acontecendo, também se tornará um projeto de lei que irá tramitar no Congresso Federal para que a fake news se torne, de fato, um crime a ser penalizado. Porque uma pena, né, Luana, que só neste momento em que a fake news terminou, na verdade, além de decidir por uma eleição, que eu não tenho dúvida nenhuma de que foram as fake news que promoveu, né, que produziu o que está acontecendo hoje no país, só nesse momento que o Congresso Nacional começa a tentar para a necessidade de regulamentar, né, o mundo das redes sociais e também da própria imprensa de modo geral, comunicação de modo geral, né? Engraçado que em dados momentos, quando se falava de regulamentar a atuação das mídias sociais, né, se falava que esse era um pensamento autoritário, que era um pensamento ditatorial, que buscava acabar com a liberdade de imprensa e de informação, né, e de expressão. E, na verdade, o que estava maquiado por trás desse discurso de que projetos de leis que viessem regulamentar o funcionamento das mídias sociais estava indo, na verdade, no caminho do fortalecimento da democracia e não na fragilização. Com certeza. Por que muitos pensavam dessa forma? Que seria uma maneira de censurar as redes sociais, as mídias. Por quê? A eles interessavam que fossem uma terra sem lei. Por isso que muitos se opuseram. Porque tinham interesses sobre isso. Porque foram favorecidos pelas redes sociais. Que em 2018 a gente viu isso muito claro. Muito claro. Quando eu falo que a comunicação tem o poder de transformar o rumo da história, a gente viu isso recentemente, em 2018. Transformou a história desse país. Infelizmente, a gente tem presenciado que não foi para melhor. Sabe? Então, é importante que as pessoas tenham consciência dessa responsabilidade. E quando eu vejo que fake news foi capaz de estremecer o Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância do jurídico deste país, a gente tem que se atentar para a dimensão disso. Sabe? Eu vejo meus amigos, meus colegas jornalistas sendo agredidos, sendo ameaçados, sendo coagidos no exercício da sua profissão. Ah, por quê? Por que isso tudo? Porque era fake news.
E as pessoas costumam, sabe, não se responsabilizar por isso. Ah, não tenho nada a ver. Tem. Tem. Se você produz, se você compartilha. Cada jornalista que é agredido, impedido de fazer, de exercer a sua profissão, é sua culpa. Sabe? É a responsabilidade Jornalistas, direta, né? sim, De sim. colaborar, de fortalecer esse braço de irresponsabilidade, de maldade, né? Sim. Que tem produzido, né, tantos Esse resultados ciclo de ódio, negativos na nossa sabe? sociedade. Interessante. Pode falar. Não. Fica à vontade. Falar. Eu acho que essa live, essa minha abordagem tem servido, vai muito além. É um desabafo, é um desabafo, sabe? Eu estou vendo aqui nos comentários muitos amigos jornalistas aqui entrando. Então, eu estou falando por mim, estou falando por eles, estou falando por 70%. Sabe? Isso é preciso... Eu particularmente, eu estou usando esse meu lugar de fala para conscientizar a sociedade quanto aos prejuízos da fake news, do seu compartilhamento. Então, que os prejuízos vão para além de macular a imagem de alguma pessoa. Que as pessoas falam, deixa eu botar meu celular. Fale que eu vou botar meu celular para carregar aqui. As pessoas falam, fake news macula a imagem das pessoas. Não é apenas isso. A fake news, na verdade, distorce um projeto de país. Leva as pessoas à morte, leva as pessoas ao desemprego, leva as pessoas à falta de acesso a políticas públicas, interrompe projetos de sociedade, né? Põe no poder modelos e projetos que são altamente excludentes para aqueles que mais precisam. Né? O exemplo que a gente está vendo agora com o presidente americano, né? O Trump, que olha para as manifestações, os protestos contra a morte do George Floyd, como olhando de maneira, né, pejorativa e querendo colocar a polícia, o exército nas ruas para impedir que as pessoas possam protestar contra um grande mal que atinge a sociedade americana, né? Ele vira a cara para isso e tenta, na verdade, minimizar, né, e levar a sociedade a entender que existem vândalos nas ruas protestando. Né? Isso é um dos frutos que as fake news produziram nos Estados Unidos naquele momento e neste momento, e no nosso país também não é diferente. Né? Estamos em plena pandemia, onde mais de 30 mil brasileiros já morreram por conta da pandemia, e, no entanto, os resultados que as fake news produziram nas redes sociais, né, coloca um presidente da República que vai às ruas contrariar as orientações da OMC, né? Porque todas as orientações que a Organização Mundial da Saúde dá para a população quanto ao enfrentamento à Covid, ele vai na contramão disso e termina incentivando a OMC, me atrapalhar, a OMS, né? Ele termina indo na contramão e participa de atos, né, com aglomerações de pessoas. Ou seja, isso é o fruto, tá? Isso é o fruto que as fake news produziram no nosso país. Sim, sim, sim. É um caminho de destruição. É um caminho de perda de direitos que vai demorar, na verdade. Sejamos bem realistas. Do jeito que o Brasil tem caminhado, a minha geração, talvez a próxima, ainda irá colher frutos terríveis sobre a fake news. Sabe? Então, é preciso ter essa noção, essa dimensão do poder destruidor que a fake news tem, para que a gente não continue nesse ciclo de ódio. Sabe? Que é estarrecedor quando eu vejo manifestações de rua apoiadas pelo presidente da República, onde pessoas levantam cartazes pedindo a volta do AI-5, a volta da ditadura militar. É assustador isso. Sabe? Então, isso
todas as consequências. Quando eu iniciei a fala voltando a 1968, falando sobre o AI-5, sobre a ditadura, sobre o regime militar. Mas tudo que vem acontecendo agora no país, que por muitas vezes a gente pensa que voltou a 68, começou em 2018. A fake news começou a ganhar força no Brasil na eleição presidencial. Então, a gente precisa ter noção da nossa responsabilidade enquanto cidadão. Eu queria também falar sobre outra questão aqui. Agora, Nós temos 5 minutos para cair a live. Pronto. Você nós faremos, Luana, 2 momentos, né? Esse momento contigo, né? Trazendo a visão do jornalista. E, pessoal, quero aproveitar para dizer que daqui a pouco, com 1 hora de live, o Instagram termina desligando, né? Caindo, a gente volta novamente já com Débora, falando sobre fake news a partir da olhada publicitária, tá bom? Pronto. Eu vou tentar ser o mais breve possível agora. Eu quero falar sobre uma questão também muito importante. Agora, no âmbito municipal, aqui em São Francisco do Conde, eu tenho visto algumas informações de fake news circulando pelas redes sociais sobre uma questão muito, muito importante que o Brasil e o mundo e a humanidade estão enfrentando, que é o coronavírus. Sabe? Que assola o Brasil e a humanidade inteira. Eu tenho visto aqui no município algumas pessoas compartilhando fake news, sabe? Se alguém dá entrada ali no hospital Célia Almeida Lima, aí vem lá, aí fala, fulano tá com coronavírus. Isso é fake news. As pessoas têm que entender que fake news não é o conteúdo produzido por um jornalista, por um comunicólogo, não. Quando você repassa uma informação mentirosa sobre alguém, sobre seu vizinho, é fake news. Você está destruindo a vida dessa pessoa. Você está destruindo a reputação dessa pessoa numa questão muito séria que tem matado mais de 1.000 pessoas por dia, que é o coronavírus. Então, eu quero falar agora, sabe, bem diretamente para a população de São Francisco do Conde. Quem está fazendo isso? Porque eu sei que esse vídeo vai circular. Só parem, sabe? Parem. Parem e tenham consciência de que esse disse-me-disse, sem veracidade dos fatos, tem destruído a vida de muita gente. E se você tem feito isso, você tem que ser também penalizado juridicamente, porque isso não se faz. E ultimamente eu tenho visto isso aqui na nossa cidade, sabe? E é lamentável que isso esteja acontecendo, porque é um assunto muito sério, para que as pessoas comecem a supor coisas que alguém está com o vírus e a informação, quando é mentirosa, ela é compartilhada muito mais rápido. E para reverter uma fake news, ao que parece, as pessoas têm prazer em compartilhar, né? Isso. Ruim, não é isso? Para desfazer uma fake news é muito trabalhoso. Porque a gente vive, no jornalismo, a gente tem usado um termo muito utilizado, chama pós-verdade. O que é a pós-verdade? A desvalorização da verdade. O que a gente tem vivido no nosso país hoje é isso. A desvalorização da verdade. E é isso que a gente não pode deixar se perpetuar. Nem no nosso país, nem aqui no nosso município. Sabe? E aqui a gente tem que ser muito mais cuidadoso. Sabe? Até pelo território não ser muito extenso. É preciso que as pessoas tenham consciência disso, da responsabilidade. Não vivemos numa bolha, não vivemos numa ilha. Então, é preciso ter responsabilidade sobre o que falamos, sobre o que compartilhamos, sobre o que produzimos. Tá? É preciso ter o cuidado com a palavra. Ter cuidado com a palavra acaba com qualquer fake news. Sabe? Ter cuidado com a veracidade da informação antes de repassá-la acaba com qualquer ciclo de ódio. Isso está nas nossas mãos.
Quem pode acabar, quebrar esse ciclo? É cada um de nós. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência disso. Eu acho que... Poder de compartilhar, o poder de compartilhar, o poder de fortalecer essa corrente, que é a corrente do mal, porque você está prejudicando uma sociedade, a vida das pessoas, está nas mãos, não é isso mesmo? Em ler e compartilhar. Luana, muito obrigado. Você, na verdade, deu uma aula, né? Deu uma aula sobre fake news aqui para a gente, a partir do olhar de uma jornalista. Tenho certeza que... E são muitos os comentários, que eu vou aproveitar aqui agora para fazer alguns comentários, né? Algumas considerações, né? Também alguns registros de algumas pessoas que estão participando, nos honrando com sua presença. Mas esta grande aula, tenho certeza que somará muito na vida da nossa cidade, da nossa região. Dizer para vocês também que esse vídeo ele será disponibilizado, além de ser disponibilizado no Instagram, também será no YouTube, né? E essa é a nossa forma de contribuir no combate a este grande mal que assola a nossa sociedade, a nossa cidade e a nossa região, tá certo? Nós temos aqui diversas pessoas, me permita, antes de finalizar aqui para essa saída, diversos registros, vários comentários, não dá para ler tudo, gente, é impossível, porque ou eu fico aqui me deliciando com as informações que ela está dando, ou ao mesmo tempo eu acompanho, né? Mas inúmeras assim, tem aqui uma sugestão da Lu Mendes, que fala sobre um site, faz a sugestão de um site, né, que oferece o serviço de recebimento de denúncias anônimas, né, contra esses crimes. Né? Nós temos aqui a fala da Kátia, que fala fake news ou fato, como diferenciar uma notícia falsa da verdadeira. Acho que Luana terminou pontuando isso na fala dela. Nós temos aqui algumas outras falas, né, que vem um apelido aqui, eu termino não dando para falar o nome, mas, Mônica falando... ótima live. Luana é uma dessas jornalistas que contribui muito para a comunicação franciscana, por meio do seu trabalho em favor da comunicação de qualidade. Nossa amiga Mônica, né? Ai, Mônica, também trabalha aí. Beijo, meu amor. Nossa amiga... E aí, gente, eu vou citar os nomes e não vou ler os comentários todos, porque realmente são muitos e não dá para acompanhar aqui. Mas nossa amiga Vanessa Guimarães participando... Cosme da Roseira, Carlos do Monte, Carlos Rosário lá do Monte, Cristiane da Muribeca, Rosane Conceição. Né? Nós temos aí também a presença, né, de 2 secretários do município de São Francisco do Conde, né? A presença do secretário Eliezer Santana, que está aí. Eu percebi que ele fez um comentário. Beijo! Só que eu não consegui ler aqui o comentário que ele fez. Amo. Mas ele trouxe a atenção daquela questão acho que é mamadeira, aquela história da fake news, né, que foi divulgada, mamadeira de piroca, que terminou, na verdade... convencendo muita gente de que o Ministério da Educação, naquele momento, tinha tal de um kit que virou uma grande polêmica. O kit gay? O kit gay é uma grande polêmica, Sim. Que, na verdade, era uma fake news, né? Nós temos aí também a presença da secretária de Educação, Rajoyce Oliveira, também, que faz um comentário falando também sobre essa importância de nós não compartilharmos as notícias, aquelas que são duvidosas, né? Aquelas que você olha a princípio parecem muito estranhas. Nós temos aqui também Joane Macieira também falando. Você tem um fã-clube, viu, Luana? Super elogiando aqui. Pessoas maravilhosas. Maravilhosas, né? Joane, Débora do Amor Divino, Rosane Conceição, Daniela Calmon, Cleude Belo, Sidney Barbosa, Mônica Neves, Aracélia, né? Kiko Portugal, Luane Santos, né? Nós temos também Léo Gomes, Josaíra Xavier, nossa presidente do Conselho Municipal de Educação. Obrigado, Josa, também pela presença. Pina, Rita Moura, Tayana Freitas, Luiz Cláudio, também aqui presente, professor... tem 2 Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio e professor Luiz professor, Geisa Souza, minha amiga Geisa Souza, Rosane, Francis Neide. É uma galera enorme, que não dá para citar todo mundo, mas assim, todos entrando, fazendo comentários, assim... falando que a live está bombando mesmo, trazendo algumas considerações, mas que pelo tempo não dá para a gente trazer a interação com todos, né, trazendo o que eles estão falando. Daniel, compositor, Gabriel Pessoa, psicólogo, Gabriel, meu amigo Gabriel, que esteve conosco na semana passada também, né, psicólogo. Acompanhei a live do Gabriel. Joyce Santos, Uriel Costa, Ana Santos, Admilton Gonçalves, né, Ana Cláudia Fontoura, minha amiga Ana Cláudia Fontoura também presente conosco, Edneide, né, Laís Oliveira, Nonato, né, meu amigo Nonato, Lícia Lopes também presente conosco aqui, né, minha amiga Dalila,
né? Meu amigo André Cruz, do Caípe, também grande parceiro, grande amigo. Anailton Lima, que aproveitou para dizer que o barbeiro precisa ganhar dinheiro. Tudo bem, concordo aqui, esse período de isolamento não tá... Eu tenho procurado, né, tomar os cuidados, mas vou ter que ir mesmo que... Mas estou ficando mais bonito, viu? O Black está crescendo cada vez mais, ficando mais bonito. Estão me dizendo isso. Enfim.